Vocês são da onde? De onde que você é, professora? Eu sou de São Paulo e mudei para Atibaia na adolescência. Meu pai não queria mais que a gente ficasse em São Paulo, com aquelas coisas de medo de assalto, medo de ter 2 filhas adolescentes soltas em São Paulo. Meu pai é um cara sempre muito rígido, educação, tudo, e resolveu mudar para Atibaia. Então a gente mudou para Atibaia há quase 40 anos atrás. E aí, a partir de então, eu fiz colégio em Atibaia. Aí fui querer fazer medicina. E aí prestei tudo que foi pública. E aí o meu pai disse assim pra mim, bom, agora particular, se for pra fazer, vai fazer do lado de casa, que aí me dá menos custo. Sim. E foi o que aconteceu. E aí eu acabei passando em Bragança, fiz faculdade de medicina em Bragança, depois fiz clínica médica em Bragança Paulista, e aí depois acabei fazendo oncologia pelo SUS, pela Santa Casa de Limeira. E aí depois de bastante tempo, acabei voltando pra cá. Bom. E você, Thiago? Bom, eu sou de Santo André, sou nascido em São Bernardo do Campo, mas morei grande parte da minha vida em Santo André. A faculdade de medicina acabei vindo fazer aqui em Bragança, graças a Deus. Sou muito grato por isso. Tinha sido assaltado a mão armada algumas vezes em São Paulo já. Falei, acho que eu vou para um lugar um pouco mais tranquilo. E acabou calhando de passar aqui. Sou formado pela Faculdade de Medicina de Bragança Paulista, fiz residência aqui no HUSP de Clínica Médica e de Oncologia também. E sou muito orgulhosamente formado aqui pela casa e sou muito feliz de poder trabalhar aqui com todos vocês. E qual que é a turma de vocês? Qual que é a sua? Eu sou da turma 28. Legal. Eu sou da 54. 54. Você é de qual? 56. Eu sou da 60. Espetacular. Traz uma cerveja de calor também. Já vamos começar. E vocês deram plantão antes de entrar na residência de clínica médica, tudo? Chegaram a formar, já engataram a residência? Como que foi? Não, eu fiz a faculdade e o meu maior medo era ter que dar plantão. Eu fiz faculdade com crédito educativo. Na época tinha da Caixa Econômica Federal. Minha família não tinha a menor condição de fazer a faculdade de medicina. E aí junta dinheiro do vô, do pai, não sei o que, para começar a faculdade. E aí nessa história toda, a gente... quando eu terminei a faculdade, eu falei, eu preciso trabalhar. A minha irmã também tá fazendo faculdade, então precisava dar um jeito. Meu maior medo era dar plantão numa porta e eu não consegui me virar, fazer qualquer bobagem. Então eu estudei muito para passar na residência. Eu queria fazer clínica, cheguei à conclusão que eu ia fazer clínica. Eu não tinha a menor habilidade nenhuma na cirurgia. Eu desmaiava em todas as vezes que eu entrava para instrumentar. Eu era um zero à esquerda no centro cirúrgico. Gostava muito da obstetrícia, mas aí entrava o lance de operar na gineco, então já caiu. E a pediatria, vamos dizer que eu não sou uma pessoa 100% paciente. Então não ia dar certo para mim. A criança era sensacional, mas a mãe, a avó, o kit para mim não dava certo. Eu falei, vou fazer clínica médica. E aí, com isso, eu estudei muito para passar na residência de cara. E foi o que aconteceu. Aí, no meio, pro fim, assim, do R1, comecei a dar plantão fora. Comecei a dar plantão de clínica. O hospital aqui em Atibaia, o Albert Sabin, inaugurou a UTI. E aí, eu comecei a dar plantão na UTI do Albert Sabin. Então, aí começou a girar a carreira, negócio da plantão. Então, aí fiz bastante plantão de UTI. Fazia plantão noturno num hospital de Itatiba particular que tinha. A gente, os R2, assim, dominamos a escala. Sim. E a gente ia lá toda noite dar plantão. E aí depois eu passei na Onco, fui embora pra Onco. E aí eu trabalhei com pista, trabalhei na Anhanguera, na Intervias. Fiz a TLS, a CLS, trabalhava na pista, fazia 48 horas fim de semana para levantar o dinheiro. Porque ficava lá em Limeira e ali não tinha muito... Tinha só a Santa Casa de Limeira, a gente dava uns plantões de vez em quando. E ainda eu mantia meu SEIB de 24 horas no domingo para manter os pagamentos em dia. E assim que terminei a Onco, eu não tinha emprego de oncologista. Né? Eu fui fazer Onco... foi numa época que a Onco tinha acabado de se divorciar da Hemato. Então, eram poucos lugares para trabalhar como oncologista. Então, aí eu vim embora, porque o chefe da clínica, que era muito querido, me ligou e falou assim, preciso de alguém para tomar conta dos residentes da clínica, eu não aguento mais esses caras. Tem que ser você, volte, pelo amor de Deus. E aí, quando eu falei pro meu chefe, que eu terminei a Onco, eu falei, eu vou embora. Ele, você vai fazer o que lá? Eu falei, não sei, falei pra ele. Eu vou dar plantão, vou trabalhar. O PS do HUSP era aberto, né, precisava de gente. Sim. Então, tem horário de dia, tem horário de noite, falei pra ele. E eu vou coordenar a residência de clínica médica pro meu chefe. Mas e a Onco? Falei, chefe, sei lá. Quando chegar lá, só tem um oncologista na cidade. Não é possível que não vai aparecer lugar para eu trabalhar.
E aí, em 3 meses, eu tinha 4 empregos de oncologista. Olha só, que bom Eu que veio. voltei, vim morar na casa da minha mãe para dar plantão. E em 4 meses já tinha 4 empregos de oncologista. E aí a carreira foi. Deslanchou. E você, Thiago? Bom, eu quando me formei, eu fiz faculdade por FIES também, né? Então tinha uma certa pressãozinha ali de precisar de um dinheiro logo. Então quando eu me formei, eu saí para dar plantão. Assim, eu peguei o carimbo direto pro hospital para dar plantão. Tá, no começo a gente fazia plantões em dupla, né? Pegava um outro colega que era tão inexperiente quanto você para ir lá, para poder dividir. Um estudava enquanto o outro atendia. E foi um caos completo. Meu Deus, eu lembro desse plantão até hoje, tá? Foi lá na Santa Casa de Amparo. Foi meu primeiro plantão Nossa. também. Cara, nossa Meu senhora. Deus. Tá? Era uma bucha atrás da outra, paciente grave pra tudo quanto é lado. Aí eu fiquei meio traumatizado. Mas depois disso a gente conseguiu focar, estudando bastante. Trabalhei muito em UPA, trabalhei muito em pronto-socorro. Tá? Aí chegou a pandemia, a gente já estava na residência, né? Entrei na residência de clínica médica, felizmente. Aí, pandemia, aquela loucura, todo mundo dando plantão de UTI. Acabei aprendendo na marra também a dar plantão de UTI, já tinha pego um pouco na clínica médica. Aí deslanchei. Tá? Hoje em dia eu faço alguns plantões de UTI ainda, graças a Deus muito menos. Eu trabalho praticamente 100% do meu tempo com oncologia agora. Sim. E você... E eu ainda dei plantão de PS até uns 2 anos Eu atrás. preciso falar que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de dar plantão com a professora Simone, porque o pronto-socorro, para quem não sabe, né, o pronto-socorro da universidade, o de cirurgia é junto com o de clínica médica. Então, eu, como residente de cirurgia, dava vários plantões. Inclusive, a professora Simone fez um diagnóstico de abdômen agudo vascular brilhantemente. Uma paciente chegou com dor torácica. Ela fez eletro, viu, falou, olha, isso aqui não é infarto. E todo mundo, é infarto, é dissecção, é alguma coisa. Ela não é aquele feeling, né? Sim. Com muita teoria, prática. Depois de quase 30 anos fica fácil, velho. Ela pegou na minha mão e falou, filho, palpa essa barriga que esse caso é seu. Daí o professor, uma dor torácica, ela palpa essa barriga, examina essa paciente que esse caso é seu. Daí eu fui falar com o preceptor, falei, olha... Mas é uma dor torácica, mas a Simone pediu para avaliar. Ele falou, se a Simone pediu para avaliar, vê, pede tomografia. Era um abdômen agudo vascular. Caramba. Nunca esqueci, assim, a gente se divertia muito no plantão e eu aprendia muito com a clínica médica. E é isso que a gente conversa hoje com os internos e com os residentes, que a gente vê muito esse distanciamento que não pode ter. Você tá ali no plantão, pra você aprender tudo. Foi graças à clínica médica que eu peguei mão para dar plantão de UTI. E não só pela cirúrgica, a gente sabe manejar paciente grave, mas muito mais trauma, hemorragia digestiva. Sim. Mas e o manejo ali no gasometria de pegar, professora, me explica isso aqui? E essa cetoacidose, deixa eu ver como é que você faz. Porque depois vai ser difícil, que no HUSF a gente é separado de especialidade. Mas aí fora você não vai achar plantão especificamente, às vezes, de cirurgia. Você vai achar muito mais plantão geral. Sim. Então, se você tiver uma certa noção, você vai se virar muito melhor. Sim. Né? Então, foi de trabalhar no HUSF e ver os cirurgiões o tempo todo mundo junto, que eu me sentia confortável para dar plantão de pista, que nem eu fiz. Entendeu? Na Intervias. Apesar de fazer a TLS e tal, mas mesmo os pounds, mas mesmo assim a gente tinha porque estava acostumado. E assim, eu sempre gostei muito do pronto-socorro. Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente dinâmica. Eu faço 52 mil coisas ao mesmo tempo. A minha cabeça é muito maluca. E aí, o que acontece é que, assim, a onco é uma especialidade sensacional. Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Só que ela é morosa para te dar resultado. Sim. O cara vai fazer uma neoadjuvância de mama, a mulher vai fazer, ela vai levar 4 meses, 6 meses para aquele tumor desaparecer e ela ir para uma cirurgia. Se o cara vai fazendo uma quimiopaliativa, é daqui 4 meses que você vai repetir, 3 meses você vai repetir um PET, um tomo, você vai ver resultado. Então, como eu gosto das coisas mais assim, então a urgência para mim sempre foi o que me completou. Então, dar plantão, fazer uma adenosina, tocar uma paradinha, entendeu? Essas coisas dava adrenalina que me faltava assim no dia a dia, né? Então, por isso, apesar depois já de quase 30 anos de formada, eu ainda ia um domingo à noite, todo mês, pro PS do HUSF. E depois a gente virou dupla de plantão. Quando eu terminei a cirurgia geral, a gente tinha esse mesmo plantão juntos, né? Exato. Então, tomou um tempo porque ainda. assim, aconteciam essas coisas e isso me deixava feliz mesmo.
né? E aí eu tive que depois acabar largando por um motivo sensacional. Graças e eu a Deus. E eu, quando era residente de clínica médica, passava com ela também. Ela era minha preceptora no pronto-socorro e, detalhe, pagava pizza. Né? Sempre a pizza do domingo, É, já. é verdade. Já era esperado. Esse é um o trabalho mínimo, muito né? importante do chefe do plantão, pagar a pizza pizza. do plantão é Muito problema bom. do chefe. E com o Thiago a gente deu muito plantão junto Muito. enquanto era iguais, né? Então, assim, ele na clínica ou na cirúrgica tinha dreno de tórax. Ô, posso drenar? Vem drenar, vamos fazer junto. Ô, chegou um caso grave, vamos manejar junto? Vamos, acho que essa parceria É assim que a gente aprende, né? É. Com os amigos, você vai absorvendo conhecimentos que às vezes não são tão da sua especialidade, mas vão te ajudar a fazer muito diagnóstico. E hoje em dia é bem o que você falou, os residentes são muito separados, é tudo, o caso é seu, o caso é meu, e fica empurrando o caso um para o outro, sem fazer uma avaliação completa do paciente, né? Que acho que isso que falta muito hoje. O nosso chefe da residência, o Dr. Gustavo, falava muito, o paciente chegou, examina, avalia, depois você vai ver o que é. Tá? Então não é, paciente de tal, paciente de tal. Não. Exato. Veja o paciente primeiro, isso sempre é o mais importante. E assim, agora que a gente tá falando de pronto-socorro, né? Eu quero que vocês deem uma dica aí pra quem tá se formando agora e vai entrar nessa vida de pronto-socorro. Então, assim, esse meu ex-chefe, ele tinha uma máxima que eu gosto demais da conta. Ele dizia assim, ó, invista examinando o paciente. Examine o paciente. Examine. Bota a mão no cara, né? Vai lá, palpa, escuta. Você pode não saber o que é, mas se você disser tem alguma coisa errada, você já acertou o que você está fazendo. Que o paciente bem examinado, você não vai passar problema, você não vai passar vergonha, você não vai comer barriga, como a gente fala. Né? Então, você não sabe o que é? Põe o cara de observação, chama um colega para discutir com você. Teu Liga plantão pra é de alguém. 12 horas, daqui 12, o cara vai ficar de observação 12 horas. Daqui 12 horas chega outro, você fala assim, ó, você vai me desculpar, mas eu não sei o que é. Mas liberar, eu não libero, velho. Me ajuda aqui a olhar o que tá acontecendo. Sim. Boa. Então tem que examinar. O que eu falo Eu muito para os recém-formados, que quando eu tenho muitos amigos da faculdade mais novos, que formaram há pouco tempo, e que a gente conversa muito é que para você ser um bom médico hoje, você tem muita ferramenta na mão. Cara, você precisa só da vontade de cuidar do paciente, tá? De chegar, escutar, ouvir, examinar, olhar no olho da pessoa, tá? Cara, eu não faço ideia do que está acontecendo com esse paciente. Vai atrás de uma ferramenta, um monte de coisa importante dá para fazer, Whitebook, tem um monte de plataformas que a gente vê por aí. É só você pegar, não tenho nenhum acesso à internet, não tenho plataforma, pega o teu telefone e liga para algum amigo mais velho, Uai, você algum acha que a gente chefe, fazia algum de que professor jeito? seu. Quantas vezes liguei Não de tinha nada, madrugada cara. para um monte de amigo Tinha nada. meu. Não tinha nada, Não tinha nada. Então, assim, a gente tem que ter vontade. Tendo Exato. vontade, cara, você Nem vai o atrás de Whitebook. tudo. Nem, era de livro, não é? Tinha um livrinho, Livrinho Black da Book, né? emergências. Não, você não sabe. Eu tinha uma agenda telefônica, de A a Z. E aí, conforme a patologia, você punha punha na lá. letra. Você punha ali as características da patologia, os sinais mais importantes e o tratamento. Então, Já. chegava um cara com a Você tinha o amidalite. seu livro. Ia lá, amidalite. Tá. Hoje dava pra vender isso virar um e-book e comercializar esse Eu livro. tinha algo semelhante. Eu tinha 4 pacotes. Um pacote de GO, um de pediatria, um de cirurgia geral e um de clínica médica. Que eram todos os meus resumos da faculdade. Ia dar plantão, vinha com um pacote assim. Aí vinha Eu uma tinha, bola, eu né, tinha tudo. bons contatos. Eu também ligava- sempre fui o cara dos contatos. eu Pegava o telefone e ligava direto. Cara, mas não tinha nem celular quando eu comecei. Era mais complicado. É. Vocês têm que ver que estamos no pedaço da pedra o negócio. Mandava o telegrama. Não, professora, mas a senhora tá bem, dá pra ser confundida com uma interna. Ah, tá bom. Verdade. Tá certo. Tá É certo. isso aí. E, bom, como estamos falando já de pronto-socorro, agora vamos falar um pouquinho mais da oncologia ali no HUSF, né? Doutora Simone, conta pra gente como que é coordenar a residência de oncologia do HUSF. Como que é? Então, vou te dizer que assim, não passava nem pela minha cabeça isso acontecer um dia na vida. Quando eu me formei, eu vim pra cá, eu trabalhei durante 3 anos no serviço que tinha aqui. Logo que eu cheguei lá e juntei aqueles 4 empregos, um deles era o HUSF. E aí fiquei ali meio, mas assim, o negócio não ia. O movimento era pouco, tinha pouco paciente. E aí eu tava investindo meu tempo num negócio que não rendia do ponto de vista humano. E aí eu fui embora, fiquei 13 anos trabalhando em Jundiaí com uma outra equipe e mantendo sempre ali em Atibaia, mas fora. E aí eu dava os meus plantões no HUSF e um dia a diretoria me chamou e fez assim, olha, a equipe que tá aí não tá mais afim de ficar.
Falei, tá. E? Então, quer pra você? Falei, como é que é? Não, quer pra você? Você é da casa, Filho é quer seu. o centro oncológico pra você? Você precisa montar uma equipe. Aí eu olhei eu pro espelho e falei, eu e eu, né? A equipe. Essa é a minha equipe. Bora nós, né? E aí, vambora. Larguei lá Jundiaí e vim embora. E aí a gente tinha mais ou menos em torno de umas 20 quimioterapias por semana. E hoje a gente roda umas 25 por dia, se não até mais, né? Então, esse crescente era uma demanda reprimida que a nossa região, a gente não pode deixar de imaginar. A gente tem 450 mil habitantes na nossa região, são 11 municípios, e sendo que o mais estruturado é Bragança Paulista. Depois vem a Santa Casa de Atibaia, daí nós começamos com os hospitais que já não tem uma estrutura terciária. Terciário somos só nós. Sim. Então, precisava fazer esse negócio crescer. Então, aí vim, sentei, eu, a Larissa, arrumei a Larissa, que é uma outra oncologista sensacional, que trabalha com a gente, na Santa Casa também. E aí nós começamos a atender todo dia, e aí a gente começou a crescer, e aí veio a ideia. Falei, bom, se esse negócio vai crescer, eu preciso de mais espaço, eu preciso de reforma, eu preciso de funcionário, eu preciso da radioterapia, então fomos para Brasília atrás, entrar no plano de expansão do governo federal, e eu preciso de residência, porque eu preciso de gente para trabalhar, né? E é uma especialidade em franca expansão e crescimento. É um diagnóstico que cada vez mais vai crescer na população. Então precisa de gente. Então vamos correr atrás. O MEC tinha interesse em expansão de vaga. Aí fiz todo o projeto, mandei pro MEC e o MEC autorizou. E aí apareceu essa história. E aí virou um ideal. Financeiramente não é nada daquilo que eu tinha antes. Mas assim, eu falei, nossa, eu com 40 anos... Eu tinha 40 anos quando eu assumi. Falei, eu com 40 anos, chefe do serviço de oncologia da região. Meu, eu tenho que abraçar esse negócio e fazer disso um grande ideal. É mais uma mola para me incentivar, para eu correr atrás. Eu cheguei num lugar que eu não imaginava e tão rápido. Então eu preciso fazer esse negócio andar. Eu preciso fazer isso aí crescer. E aí foi. Com trabalho, com correria. E aí só tenho residente bom, né? Obviamente dizem que é sorte, não é boa seleção. E aí o negócio cresce. Então hoje anda num piloto automático, mais ou menos, porque tem muito serviço, tem gerenciamento, então você tem que fazer gerenciamento das coisas com a parte administrativa, você tem que fazer o gerenciamento de vocês, tem toda uma questão de plano, que é a comissão de residência médica exige que vocês tenham, então, estágios, aulas, então eu dou trabalho para vocês. Então, tem o que Vitor ter... tava chorando hoje, que acordou cedo, porque tinha que estudar pra aula que ia fazer dar. aula. Dei uma compressa e falei, segue Tem o baile, aula, meu filho. tem que dar aula todo dia, É isso aí. toda semana. Depois no Só assim que R4 aprende. também, no R5. E ambulatório. E eu era contra o modelo que eu fiz residência com 2 anos de oncologia. Hoje em dia é impossível, tem que ser 3 mesmo do jeito que tá. E ainda é pouco. E o primeiro ano, a grande maioria dos lugares enfiam vocês numa enfermaria e deixam vocês tomando conta de pacientes internados ou paliativos ou quimioterapia. E eu acho que eu sou contra essa ideia inicial. Eu acho que a enfermaria vai no conjunto, você passa lá todo dia, você vem da clínica médica, você já viu enfermaria, você já passou em leito de oncologia. Você precisa atender paciente oncológico, né? Porque a parte de entender de gente, você já entendeu. Você precisa entender agora da doença. E ela é meio separada da clínica médica na questão quando você fala de estadiamento, de possibilidades terapêuticas, das drogas. É tudo diferente do que você viu. Muito diferente. Então precisa ter um outro jeito de lidar. Sim. Né? Então hoje, para mim, é um sonho realizado. É um sonho realizado. Que bom. E a residência de oncologia tem duração de quanto tempo, Thiago? São 3 anos de oncologia, né? Depois de 2 anos de clínica médica, então é uma residência extensa. O Igor sabe bem também, né? Urologia também é uma residência bem extensa. Sim. E pra gente é um grande prazer, né? Poder fazer parte disso, desse legado que você construiu aí, chefa, que é uma coisa que veio de você, que é toda formada por você. E a gente vai crescendo dentro disso, né? Acho que a gente já tem uma gama de excelentes oncologistas criados pela senhora, tá? Que vão crescendo sempre. E é uma coisa que deixa a gente extremamente feliz. E o que é muito legal, a professora Simone também é professora da faculdade. Então, a gente, durante a faculdade, a gente já tem um contato com a oncologia e a gente entende a oncologia de uma forma muito humanizada. Na residência de cirurgia geral, a gente às vezes tem uma pincelada, mas pelo menos na residência de uro, a gente discute bastante casos, né? E isso é muito legal.
E agora eu quero perguntar uma coisa pra você, Thiago. Por favor. Como que é você se formar na casa, na Universidade de São Francisco, e aí você faz residência de clínica médica, faz oncologia aqui, e agora atende como oncologista no nosso serviço? Alguns diriam que é puro conforto, né, Vitor? Tá? Você vem para o lugar que você ama, que você gosta, com toda a paixão, que você vai, cresce ali, faz sua faculdade, tá? Vai, começa a residência de clínica médica, se dá muito bem. Aí tem a opção de oncologia, já tinha passado com a doutora Simone já na clínica médica inteira. Já Tá? queria? Recebe já. Eu gosto de ser oncologista, acho que desde adolescente, assim, que eu gostaria de trabalhar com câncer. E graças a Deus deu tudo certo. Legal. Tá? Então, ficou uma decisão muito fácil para mim. Aí, quando você vai prestar o R+, né, você pensa, puta, eu vou para um lugar onde eu não conheço ninguém, uma cidade que eu não conheço nada, tá? Eu já tinha, graças a Deus, a minha digníssima namorada, na época, esposa, hoje em dia. Ela Sim. ficar longe da minha família, tá? Para fazer uma residência, sendo que aqui eu vou ser extremamente feliz. Eu sei que a qualidade técnica da residência é muito boa, tá? Eu não tenho por que fazer isso. Eu vou ficar aqui, no lugar onde eu amo, com as pessoas que eu gosto. E foi Sim. a melhor decisão que eu já tomei. E teve algum caso aí que te marcou na Perguntaram clínica isso médica, aqui, né? assim, de- Perguntaram? Perguntaram se tem casos. É que assim, os pacientes sempre perguntam, né? Tem muitos casos, né? É. Acho que Muitos. citar um só seria até injustiça, né? Porque falar que o médico não se apega já foi essa época, né? A gente Já. se apega, É. a gente torce, a gente fica triste. Tem dia que a gente fala, meu Deus do céu, por A gente quê? chora junto. Chora junto, É. ri junto. Já teve dia de eu deitar à noite, fecha o olho, você para e fala, nossa, será que a dona Maria tá indo bem no Exato. tratamento? Exato. Será que eu É. exagerei na químio? Será que a dose tá certa? Será que ela tá lidando bem com o tratamento? Será que a sim. família tá dando E apoio? quando a gente fala, amanhã eu vou mandar uma mensagem pra essa pessoa, você tá deitado, você fala, amanhã cedo eu vou mandar uma mensagem pra ela, pra perguntar se tá bem. É, cara, Eu a gente sempre, faz às vezes, isso. eu acordo, às 5h30 da manhã você acorda e fala, vou mandar agora, senão eu vou esquecer depois. Exatamente. E algum caso assim que você tenha falado, não, eu acho que eu tô no caminho certo mesmo, sabe? Olha, isso, na oncologia a gente vive muitos altos e baixos, assim, Vitor. Você vai ver no dia a dia aí. Tem dias, assim, que você fala, nossa, cara, tá todo mundo indo muito bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo liso, toda doença reduzindo, paciente com resposta completa. Passando bem, Tá fazendo químio, não sente absolutamente nada. Você sai e fala, nossa, hoje eu tô me sentindo bem demais. Daí, o dia seguinte, você vem e pá, só paciente progredindo, paciente sofrendo com tratamento, paciente com problema emocional grave com a família. Tá? Então, é um jogo de altos e baixos, mas acho que você vê que você tá fazendo diferença todos os dias, cara. Acho que Sim. isso é a coisa mais bonita da especialidade para mim. Tá? Você entende que a responsabilidade é muito grande que a gente tem, mas você entende que se você não tivesse ali, a vida dessa pessoa ia estar muito pior. Tá? Sim. Então, isso é a coisa que mais me impressiona. Assim, eu converso muito com os pacientes, converso muito sobre medo, converso muito sobre o impacto, não só físico, como emocional da doença, as feridas emocionais que a doença traz. A gente tem pacientes curados há mais de 10 anos que morrem de medo da doença voltar ainda e têm a vida E vem pra paralisada para fazer isso. terapia Sim. na consulta, né? Eu acho que esse é um papel muito importante do oncologista, tá? Eu falo que a parte física, às vezes, é muito mais tranquila de você lidar do que a parte emocional, tá? Sim. E exatamente esse ponto de tocar nas feridas, porque você precisa explicar para o paciente sobre a doença dele. E eu nunca esqueço, pessoalmente, quando meu pai teve câncer de intestino, eu estava no 3º ano de faculdade, e assim, meu pai sempre foi médico da família inteira, e do nada apareceu um câncer no intestino dele, e o mundo desabou, porque a minha família inteira começou a perguntar para mim, um aluno de medicina, sobre a doença do meu pai. E eu não sabia, eu descobri que tinha um oncologista, e eu falei, E aí eu tô trabalhando, atendendo lá no ambulatório sozinha. 200 pacientes. De repente bate lá na porta. Ô, professora, eu preciso falar com a senhora. Nem conhecia. Eu olhei pra ele e falei assim, tá, você? Ele é o seu aluno do 3º ano. E eu precisava falar com a senhora. Falei, tudo bem, filho. Aguenta um pouquinho aí, entre um e outro nós conversa. Aí entra ele com uma sacolada de exame. Ó, professor, ó, meu pai, ó, tá com esse negócio aqui, fizeram esse explica. exame aqui. O que eles vão fazer com ele?
Falei, bom, vamos começar do começo. Quem é você? Sentou. Quem é seu pai? O que vai acontecer? Vamos operar seu pai, vamos fazer química, vamos operar de novo seu pai operar depois. e depois Vai tirar a lesão hepática. Exato, apareceu metástase hepática. A gente, o fim, Simone, pelo amor de Deus, calma. Abriu vai a fazer porta isso, de novo. vai fazer aquilo. Tava tudo bem, agora aí, ó. Eu falei, aí, ó, vamos operar. Voltou, calma. E aí, assim, porque assim, ele tem os oncologistas dele e eu tinha a minha. Minha professora. E assim, eu tenho uma gratidão enorme, porque ela sentou e falou, calma. Vai ser isso, isso e isso. Vai ser difícil, mas vai dar certo. E desde 2017, meu pai tá sem doença. Passou legal. por um câncer coloretal, 2 metástases hepáticas. Muito bem operados. Muito bem operado, Tá lá tratado. causando. Tá lá causando. Acabando. Como sempre. Isso que é legal, né? Você vê a diferença Exato. mesmo que você faz. Você se sente útil mesmo, né? Exato. Eu, nesse pouco tempo que eu tô na oncologia, cada dia eu percebo que eu escolhi a coisa certa, viu? Porque tinha muita dúvida ainda se ia fazer onco, se ia fazer cardio, por exemplo, mas aí fui seduzido aí pela oncologia e cada paciente que a gente vê, principalmente um paciente metastático, que está há anos fazendo um tratamento paliativo, né? Um tratamento de controle, tendo qualidade de vida, podendo fazer as coisas, ver o neto nascer, viajando, passeando, fazendo então tudo isso que é precisa. sensacional, gente. Aqui a Marina, que pela fotinha tá pequena aqui, mas eu acho que ela é nossa interna. Mandou, se eu tive um caso da onco que me marcou, imagina eles. É exatamente isso, Marina. Verdade. São vários casos. Eu quero perguntar para vocês como que é, porque assim, quando a gente é interno, né, a gente está passando na faculdade de medicina, a gente passa de estágio na oncologia. E como é que às vezes o estágio não dura tanto tempo, mas como é mostrar para esse interno, esse aluno que vai fazer uma residência, que a oncologia pode ser uma opção viável de se fazer, né? Para não entrar com esse preconceito de repente. Os alunos do 10º semestre passam no ambulatório. E eles passam, às vezes, 8 horas ou 16 estourando. E o que acontece, assim, eu tento selecionar casos que eles atendam. O ambulatório é totalmente prático, não tem aula de nada, tem discussão dos casos. Mas, assim, a questão é mostrar para eles um caso de cada coisa. Então, você vê um paciente que está em acompanhamento há 5 anos, sem doença. Você vê um paciente que está fazendo uma quimioterapia para ver efeito colateral, ver como o paciente está, se sente, nem aí com a droga. Eu não quero que ele entenda nada da droga. Eu quero que ele entenda como é para alguém estar passando pelo processo terapêutico. Sim. E um paciente que está em tratamento paliativo, para entender que esse paciente está passando por um processo de doença e de controle ou não da doença. Não é adoçar a especialidade, mas é mostrar para ele que você tem vários tipos diferentes de comportamentos, de situação, e o como você faz diferença para esse paciente em atender ele com humanidade, em dar escuta para ele, em examiná-lo corretamente, em dar atenção para o que está acontecendo, em fazer uma piada, permitir um trocadilho. Quantas vezes na consulta você tá lá, depois eu entro, a gente fala alguma coisa com o paciente, não sei o quê, o paciente dá risada. Então, tira aquela coisa que a oncologia deve ter uma nuvem preta em cima dela, porque as pessoas passam mal e morrem. Não é nada disso. Sim. E uma coisa que eu aprendi como interno na oncologia é escuta o que o paciente quer falar. Se ele quer falar sobre morte, nós vamos conversar sobre morte. Se ele quer falar sobre o medo dele, nós vamos conversar sobre o medo dele. É o que ele quer. E se ele não entrar na consulta e não quiser tocar no assunto da doença, a gente não vai tocar. Também. A gente vai seguir o tratamento dele e é isso. E uma das coisas que é importante a gente falar, que foi pergunta e é uma pauta nossa, como fazer para o oncologista desligar dos problemas, saúde mental, que é tão importante em médico. O que vocês fazem fora da medicina? Bom, eu tive uma conversa com a minha esposa, com a Brenda, ontem, na verdade, sobre isso, né? Que pra gente é uma pauta muito importante. A oncologia é um lugar extremamente caloroso, extremamente feliz, mas a responsabilidade do oncologista é muito grande. Tá? Se a gente não se policiar, não se cuidar, você acaba absorvendo muito dos problemas do paciente. Tá? O que eu falo, que você tem que saber ter empatia, ter compaixão, mas entendendo qual que é o limite, aquele problema, ele é daquela pessoa. Você está lá para ajudar com tudo que você tem. Você chegou na sua casa, aquele problema não é seu.
tá? Se você absorver o problema de todas as pessoas, você não vai estar bem para cuidar dos outros. Qualquer especialidade, né? Sim. Se fizer qualquer coisa. Imagina o psicólogo. E a oncologia, a chefa sempre conversou muito com a gente sobre isso, que a oncologia ela tem uma relação médico-paciente muito intensa. A gente vê o paciente a cada 15, 20 dias, você vê ele mais que a sua família. E ele mais que a gente do que qualquer outra pessoa da família dele então, também. assim, ele acaba desenvolvendo uma relação muito próxima, ele confia muito. Exato. Que eu falo que é um ponto positivo que o paciente oncológico, você manda ele fazer alguma coisa, ele faz na hora. Diferente dos pacientes de cardiologista, que o cara vai, manda fazer exercício, comer direito, o cara não tá nem aí. O nosso paciente, não, você manda ele fazer, ele faz. Então é uma responsabilidade grande. Então, para isso, a gente tem que viajar, tem que passear. Eu gosto muito de fazer trilha, gosto muito de subir montanhas. Tá? Levo a Brenda algumas vezes, ela passa mal em algumas, mas a maioria ela vai super bem. Qual foi a melhor trilha que você foi, que você mais gostou? Nós fomos pro Machu Picchu, né? Fizemos uma trilha de Salcantay lá no Machu Picchu. 5 dias de caminhada, quase 5.000 metros. Nossa. No segundo dia a Brenda não passou muito bem, mas no final deu tudo certo. Depois eu tentei voltar pra lá, mas ela não quer. Ela não quer trilha por enquanto. E a professora é fitness, né, professor? Sim. Sempre. Na verdade, assim, eu escolhi fazer oncologia porque eu queria uma relação médico-paciente intensa. Sim. Isso era o que eu queria na minha busca como médico. E aí, assim, o que me dá paz? Que vários pacientes já me perguntaram, como é que você lida com isso? O que me dá paz? Me manter estudando. Então, eu tenho a paz de que eu estou oferecendo para o paciente o melhor que eu posso. Sim. Naquela situação, naquele momento e daquilo que ele pode. Então, isso me dá uma segurança e uma paz muito grande. Então, eu durmo sossegada. Às vezes eu durmo pensando que amanhã eu preciso levantar meia dúzia de paper para eu ler, que ficou o caso da Joaninha para trás. Mas eu tô sossegada que eu tô fazendo aquilo que a Joaninha realmente precisa. Sim. Então eu não sofro de dor, de que tá alguma coisa muito errada. Eu sofro pela perda das pessoas realmente. As pessoas são incríveis do jeito delas. Eu sou Maria Chorona, né? Eu dou alta para os pacientes com 10 anos, tamoxifeno, a gente se abraça, a gente chora juntas. Então, eu não tenho esse tipo de problema de me envolver, não, com os pacientes. De vez em quando eu tomo bronca deles, rola umas coisas assim, sabe? As pessoas ganham muita liberdade, realmente. Sim. E aí, assim, eu sempre fui de nadar. Eu sempre nadei muito. Aí, com a pandemia, as piscinas foram fechadas. E aí, eu virei corredora. Adaptou, né? E aí, eu passei a correr na rua para facilitar, né? Então, aí vai academia, corrida. E vai mais para divertir do que outra coisa, né? Exato. Me emociona, eu gosto muito da Mas corrida. é legal, assim, que é o momento que você desliga também, né? A gente fala assim, olha... Não, eu vou na academia para prestar atenção nos tipos. É divertidíssimo. É divertido. E a gente da oncologia, a gente é muito chato com essa parte de exercício físico. Inclusive com os pacientes. A gente já tem um monte de trabalho falando que o paciente oncológico que faz academia, que faz pilates, vai muito melhor de toxicidade no tratamento. Diminui o efeito tóxico da quimioterapia, fazer exercício resistido. Quer dizer, fazer musculação, tem trabalho provando. Então, você tem que mandar o cara puxar ferro. Então, a gente é chato com essas coisas mesmo. Pega no pé de todos os pacientes.